Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Romilson Bastos, diretor de marketing da Trígono Capital. Vocês não me conhecem, é a primeira vez que eu estou aqui, então tensão no ar. A difícil tarefa aqui de substituir o nosso CEO, Frederico Mesnick, que não está no Brasil nesse momento. Hoje eu vou fazer esse bate-bola aqui com o Werner sobre a nossa resenha mensal de dezembro, a última do ano. Me apresentando para vocês, eu trabalhei aí 25 anos no mercado financeiro, eu trabalhei no Banco Itaú por muitos anos, depois na Itautec, já tinha praticamente me aposentado aí do mundo corporativo quando encontrei Werner e Fred aí através do irmão do Fred, Paulo Mesnick, que estudou comigo em Kellogg. Fizemos um MBA aí por volta do ano 2003. Fui apresentado ao projeto da Trígono, me apaixonei pelo projeto e aqui estou sentado nessa mesa com o nosso CIO, cofundador, Werner Roger, para falar da resenha deste mês. Ok? Werner, bem-vindo. E eu tenho uma desconfiança de que esta resenha que a gente vai discutir hoje, a saga de um campeão, o iatismo e investimentos seguem os mesmos preceitos, ela tem uma origem que eu acho que eu conheço. Então, pessoal, o QR Code já está na tela, vocês podem usar a câmera do seu celular e acessar o material. Também está no nosso site, www.trigonocapital.com. E em novembro de 2023, nós tivemos aí um encontro inesquecível, o Trígono Day 3, primeiro encontro nosso presencial. Tivemos palestrantes de excelente qualidade, nível altíssimo, painéis com debates super interessantes sobre o mundo de investimentos, assuntos associados, né? Oportunidades do agro, transição energética, sustentabilidade, governança, e tudo foi muito maravilhoso. Mas a gente teve uma cereja nesse bolo, que foi a apresentação final, quando a gente recebeu um super campeão do esporte, um super campeão da vida, que fez uma apresentação para a gente, onde mais do que ensinar a gente o que é necessário para superar, perseverar e conquistar, foi uma lição de vida. Então eu estou falando do viking brasileiro Lars Grael, que eu desconfio que teve alguma influência nessa resenha aqui do Werner. Werner, conta pra gente. Estou certo ou errado? Milson, bem-vindos pela primeira vez. Espero que seja a primeira de várias, né? Amém. Não é porque o Fred está viajando, mas que realmente você seja conosco aqui. E outra coisa, né, Romilson? Você é conhecido como Roma entre os amigos, né? Roma. E lembrando que a resenha do mês passado, né, todos os caminhos levam a Roma, olha aqui. É verdade. Trouxe você aqui. Me trouxeram aqui. E essa resenha do mês passado tem muito a ver com o que foi o nosso Trígono Day. E a gente trouxe, né, essa analogia da vela, do iatismo, das regatas, da competição, os desafios, os planejamentos, são várias coisas complicadas que também tem a ver com o mundo de investimentos, né? E o Lars, acho que é uma pessoa que ele simboliza isso aqui tudo, né? Inclusive, um livro que eu recomendo muito, Uma Viagem para Loucos, né? Um livro espetacular, foi a primeira volta ao mundo, de veleiro, né? Sozinho e sem paradas. Foram 5 malucos. E sem a tecnologia de hoje, nada. Né? Isso em 68, né? O homem não tinha... Então, 68, não tinha nada. Tecnologia era ficção científica. E curiosamente, né, o Lars, ele fez o prefácio do livro, e eu encontrei o Lars na Ilhabela, num evento, e ele me autografou o livro. Imaginava eu que um dia eu poderia trazer o Lars. Você vê como são as coisas, né? Então essa foi a nossa inspiração para a resenha, e a gente recomenda bastante a leitura. Inclusive, destaco o iatismo, né, com uma das medalhas olímpicas que trouxe mais medalhas de ouro para o Brasil, né? E a sobrinha, né, do Lars, filha do Torben, com a Caena, né, que a Martina e a Caena foram as ganhadoras, né, no Rio e depois em Tóquio, né? Então, assim, não foi sorte. Com grandes chances agora, né? Agora vai ser em Paris, mas ganharam. Isso não resume a isso. Acabaram de ganhar um Pan-Americano também. Não se resume a isso, né? Mas é o que a gente tem. E o Robert Scheid, né? Super campeão. Ganhou já no ano. Ele foi assim, o melhor esportista do ano. Não é da vela, não. De todos os esportes do mundo, como tem lá o golfista, tem lá o basquete, lá do futebol.
Iatismo, né, com um esporte pouco conhecido, ele foi considerado o melhor esportista do mundo, Robert Scheid, brasileiro na vela, né, também medalhista de ouro do Brasil. A vela já trouxe muitas alegrias, né, para a gente. Agora, a navegação oceânica, como o iatismo de competição, exige planejamento, estudo. Como essas navegações aí dos séculos XV e XVI tem uma loucura aí, mas como diz Shakespeare, é a loucura, mas com método, né, velho? É o que a gente tenta trazer para os nossos investidores, né, para os assessores, para os conselheiros, os consultores, né, que não entendem muito bem a visão de longo prazo dos desafios, né, de buscar ali no óbvio, né, que a gente fala, né? Então, assim, o mundo era quadrado, você vai chegar na beira do mundo, vai cair. E o Colombo, né, ele conseguiu convencer, digamos, ele é italiano, né? Primeiro ele foi a Portugal, não conseguiu, e trouxe os reis da Espanha para investirem. É um investimento. Não é um investimento louco, não. Ele trouxe os melhores especialistas com ele, né? Da Alemanha, de pessoal realmente astrônomos, pessoal... Com planejamento. Muito planejado, e ele, né, chegou aqui nas Américas, no que era a Ásia. E também depois o Fernando Magalhães, né, ele também é português, ele procurou o rei de Portugal, não quis financiar também, buscando uma rota alternativa, né, as Índias, através aqui das Américas. Então, no final, ele acabou morrendo nessa viagem, né? Mas também foi um investimento que a Espanha novamente fez, né, acreditando nesse projeto, que não era uma loucura, né? Ele não chegou isso aqui por acaso. E nos investimentos é a mesma coisa, né? E quando, assim, o mercado meio que está em baixa, né? O mercado não, digo assim, o fundo, o gestor, uma ação, o mercado corre, né? Fala assim, o primeiro a pular do barco, no primeiro balanço do barco, né? As pessoas pulam fora. Como alguns reis pularam fora aí dessas oportunidades e deixaram de descobrir aí outros caminhos. E como o Colombo, como o Magalhães, né? Como o Lars, né? Como o Scheid, né? O Torben, todos usam muito planejamento, técnicas, né? Na trígono a gente usa nossos 3 vértices, nosso trígono, né? Nosso triângulo perfeito, que é o EVA, né? Que é a forma como a gente avalia as empresas, o dividendos, né? Que dá aquela, digamos, a direção no barco, tem os dividendos, né? Então é como se fosse a vela e o leme ali que conduzem, e o SG como se fosse o nosso sonar, nosso radar, né? Que é o busca que impedir que você caia nas pedras, né? Então o SG é uma proteção. Então, esses são os nossos instrumentos para navegação no mundo dos investimentos. Exatamente, né? E como os navegadores usavam o sextante, já tinham bússola, mas tinham os seus instrumentos de navegação. Esses são os nossos principais instrumentos de navegação. E sabemos, né, Werner, que haverá tempestade, haverá calmaria. Depois da tempestade vem a bonança. Serenidade faz toda a diferença, né? Ventos fortes, mar revolto, ondas, mas com fundamentos bem estabelecidos. Aquela ventania que poderia ser assustadora vai empurrar a gente para o lugar certo. São as rajadas. As rajadas são perigosas, né? Porque se de repente você dá uma acelerada, como aconteceu agora no mercado, né? Mas você pode rasgar a vela, você pode até tombar a embarcação, dependendo da intensidade da rajada. E nosso fundo, a gente até pega o flagship, que a gente usa até a vela como nosso elemento que mostra que o fundo sempre está lá. Ilustração, né? Ilustração. Então, desde o início, ele tem um ganho de 241%, né? Foi abril de 18. O CDI e o Bovespa empatado, 49%, vejam só. Geralmente o Bovespa fica para trás e ele empatou com o CDI. E o índice Small Caps, ele tem uma valorização de 25%. Quer dizer, a gente rendeu 10 vezes mais nesses 5 anos e meio. E no meio do caminho, a gente teve várias turbulências, né? Tivemos correntes contrárias, tivemos ventos contrários, furacões, e a gente foi passando, e no fim a gente retoma, digamos, nosso curso e a gente está ali na frente. Isso eu falo para os nossos investidores, né? Apesar que novembro não foi um mês positivo para nós, na realidade foi uma rajada, foi um elemento muito extraordinário que jogou a bolsa para frente, né? Os índices da Bovespa e Small Cap subiram 12,5% no mês. E eu, de novo, market time, né? Que a gente sempre fala. Quem estava fora perdeu um ano por causa de um mês, né? E dezembro promete, não vou dizer que repetir, mas parece que está indo na mesma direção. Os ventos continuam soprando favoravelmente. Bem, eu gostaria agora de navegar em águas internacionais com você. Podemos? Claro. Como é que está Estados Unidos, inflação, Fed está chegando aonde tem que chegar, Europa, China? Então, basicamente, né, isso eu acho que é quase um consenso, né, que o ciclo de aperto monetário, elevação da taxa de juros, ele se encerrou nos Estados Unidos e na Europa, né?
E o Brasil também. O Brasil já está na frente, já estamos reduzindo a Selic, já caiu 2 pontos percentuais. Então, nesse momento, né, como assim, os navegadores estão vindo mares mais tranquilos, né, os ventos se acalmaram, né, eles acabam tendo incentivo a tomar mais risco. Né? Puxa, agora eu vou sair com o meu barco, agosto, mês de desgosto, por quê? Porque era um mês ainda perigoso, né? Mas assim, só que os ventos iam acalmar, então eles saíam em agosto, só que muitos não voltavam, né? Por isso que eu desgosto que as viúvas recém-casadas, né, vão casar. Não sabiam e muitas vezes não voltavam. Por isso que vem que a gente comenta até algumas das resenhas. Então, a nossa visão é que os estrangeiros, eles virão, como vieram já em novembro, explica essa alta da Bolsa, né? Até no ano, os locais são saindo, pessoa física saindo, né? Mas o apetite ao risco aumentou. Então, basicamente, explica o desempenho da Bolsa em novembro. É o fluxo, aqui não tem nada de fundamento, é fluxo, né, 100% explicado por fluxo. Né? Que é o curto prazo. E como nós não estamos ligados a fluxo, né, nós estamos ligados a fundamento, nós ficamos para trás. Né? E não foi só em relação à Europa, Estados Unidos, também a China. Teve o mercado chinês ainda leva muita dúvida. Né? Ainda está atolado na crise. Né? Na verdade, o problema chinês é no setor imobiliário, né, onde as pessoas, ouvindo todas essas notícias, Evergrande e outras incorporadoras, né, construtoras, em dificuldade financeira, você tem medo de comprar um imóvel, digamos, na planta, em construção, e não receber. Né? Se quebrou a construtora, então o mercado não é que está muito ruim, ele está ruim na incorporação, mas as pessoas precisam de imóveis, estão comprando imóveis usados. Só que quando você não constrói novo, você não consome aço, você não consome cimento, outros materiais. Mas a China vai indo. Né? Tanto que o minério de ferro, né, ele está oscilando, mas a China agora, com o preço do aço mais barato, porque sobra aço na China, né, e o custo na China caiu também, eles estão invadindo aqui nosso mercado com aço chinês. Sobra aço mais barato para todo mundo, então, né? Mas é bom para a inflação, né? O Haddad, embora o Haddad fica feliz, né? Mas o seu Johan Peter, né, o pessoal dos Minas, o Steinbrück, não ficam felizes, não. Cai o preço do aço, né, eles não vão estar nada felizes com isso. Mas não é só isso, Milson. Tem outras coisas aí, incertezas, né, como assim, puxa vida, tem algumas ventos incertos e não sabe para que lado está indo, que é a reforma tributária. Certo. Né? Chegando agora em mares domésticos aqui. Mas ainda não tem muita visibilidade, né? E qual que é a nossa visão? Realmente que a reforma tributária ela foi desidratada, né? Alguns setores tiveram incentivos, né? ou sofreram umas favorecimentos em relação a outros, e alguém tem que pagar a conta. Então, embora o Haddad disse que o IVA, né, que são 5 impostos, todos juntados unificados, que facilita muito a questão, né, contábil, tributária das empresas. Em termos de simplificação de processo, real isso. Né? Isso é real. Cipó tributário. E você acaba tomando multa porque interestadual, uma alíquota, você não sabe exatamente como é que foi ali. E só que o consenso do mercado é que o IVA, né, esse novo imposto, vai ser 27,5% da PIB, da economia. Não os 25% originalmente. 25%. E aí, pegando os BRICS, né, a gente tem que comparar coisas semelhantes. Né? A Rússia com 20%, a África do Sul 15%, Índia 14% e China com 13%. Então, nós vamos pagar quase o dobro de impostos. Né? E o que vai se traduzir? Na minha visão, quem paga imposto não são as empresas. Né? Elas repassam. É o consumidor. Isso é inflação. Então, talvez a inflação não caia na velocidade, na expectativa que o mercado, né, o Focus, ele sempre tem uma expectativa, né, que é o que a gente comenta também na resenha, né, que é as projeções imperfeitas que mostram uma variação de PIB até de 200 pontos percentuais. Aí. Como é que então, na verdade, o Banco Central isso, ele tem suas próprias projeções, né? Ele não vai, digamos, se basear no Focus, né? Talvez Selic ou um outro, mas ele vai balizar o mercado. Então ele pega um consenso de mercado, né? Aqueles agentes estão ligados, de certa forma, à economia, tem lá gestores, bancos, corretoras, né? São vários, digamos, agentes do mercado financeiro, e mostram, né? E vão ancorando as expectativas, né? Só que é semanal. Mas o que a gente tem visto? Que toda semana muda. Então, para que serve algo que toda semana? Quer dizer, digamos, o prazo de validade, né? Você compra lá aquele alimento, prazo de validade de uma semana, né? Ele realmente se deteriora rapidamente. Então, para que você vai comprar de uma semana? Né? Você quer comprar algo que dure 6 meses, 3 meses, né? Uma semana, de repente, você não sabe se é 5 dias ou 10 dias.
Tudo isso que você está falando só reforça a relevância do fundamento sólido e da tese que a gente utiliza, certo? E então a gente relega digamos, estratégia, né, essa forma de você fazer gestão, que é o top-down, é economia, porque economia, até a gente coloca aqui na exemplo, Jeremy Siegel, né, que é um grande, digamos, estudioso, professor lá de Wharton, né, aquele investimento de longo prazo, um livro que eu recomendo bastante, já coloquei até várias vezes em resenha, e ele fala assim que, tudo bem, a economia é importante, mas ninguém consegue prever a economia. A mesma coisa o Peter Lynch. Então ele cita lá, no seu livro Peter Lynch, mesma coisa, você tem que se ligar nos fundamentos das empresas. Pode até ser influenciado por economia, mas você não pode partir da economia. Aí a gente fala que o cachorro corre atrás do rabo, né? Ou você querendo cercar a galinha no galinheiro, você sai correndo, você não consegue pegar, né? Porque está sempre na tua frente. E o cachorro também. Então a gente prefere... De novo a analogia com o iatismo, né? As coisas mudam. As coisas mudam. Você tem que ter o equipamento correto, a equipe treinada, uma boa... tudo sólido, fundamento sólido. Mas eu prefiro, né, como os navegadores, você focar na sua estratégia, na tua tática, no teu ponto de chegada, no teu ponto de partida. Lógico que você pode fazer desvios no meio do caminho, tem uma tempestade temporal, eu vou desviar. Mas assim, você focar onde você controla. Mais fácil você controlar as empresas, né, que são resultados, apesar que são trimestrais, mas com um horizonte de longo prazo, do que sair correndo a cada notícia que sai na mídia, lá fora, você não tem controle nenhum, e mudar a sua estratégia semanalmente. Então, nós mostramos nos últimos 5 anos, né, que são nossas principais empresas small caps, não são todas as principais, mas justamente as small caps, né, e aí estão em vários fundos, que elas tiveram um crescimento da receita em 5 anos de 16% ao ano, né? E veja bem, 18 para cá, eleição 18, aí veio pandemia, novo governo, né, as incertezas, juros subindo, inflação, etc. Várias etc. tempestades. Várias tempestades, mais algumas, né? Na minha vida eu cansei de ver tempestade, mais uma. Mas assim, como é que 10 empresas crescem em média 16% ao ano com todos esses ventos contrários, né? Aí quando você pega o EBITDA, que o mercado gosta, né, digamos o lucro operacional depois das depreciações, temos aí um crescimento de 20%. O que significa? Que a rentabilidade das empresas, a lucratividade aumentou. Quer dizer, cresceu mais do que a receita. E mais importante ainda, Milson, é o lucro, né? Então o lucro cresceu, veja só, 40% ao ano. Eu não estou falando aqui nesse período acumulado. Com tudo isso aqui, evento contrário. E eu falo assim, a gente gosta de lucro porque lucro paga dividendos, né? Até o Jeremy Siegel explica lá que o maior fator de valorização na bolsa, de ganho na bolsa, é dividendos, não é ganho de capital. E nós mostramos aqui nossas empresas tendo realmente um ganho importante, né? E mais interessante, que a valorização nesses 5 anos foi de 25% ao ano em média, enquanto o lucro cresceu 39%. O que significa? Que as empresas ficaram mais baratas, né? O PL, se o lucro cresce mais do que a ação, significa que a relação preço-lucro ficou menor. Ficou barata. E quando a gente compara, né? Vamos comparar com as referências, né? Ao ano, né? Bovespa, quer dizer, todos os índices, a própria inflação, o próprio CDI, foram muito menores do que os melhores índices. Foi o IDIV, que a gente gosta, dividendos, mostrando mais uma vez o que a gente demonstra, né? E o índice de energia elétrica, que a gente gosta, temos um fundo, se valorizaram 13% ao ano nos últimos 5 anos, metade da média das nossas empresas, né? E o CDI 8%, portanto, abaixo, né? O IPCA 6%, quer dizer, um ganho de 2% ao ano. As nossas empresas deram um banho nos índices. Deram um banho. E, basicamente, a gente mostra que nossas empresas estão baratas, né? A gente mostra os nossos índices, empresas que não são endividadas, né? Empresas realmente que têm o índice PL lá, que a gente fala, preço-lucro baixo, 7 vezes. O EV/EBITDA, que o mercado gosta, 5 vezes, que está barato. E importante aqui que pagam dividendos. Em média, nos últimos 12 meses, tivemos um yield de 9,5%. O que é yield? Dividendos sobre o preço da ação 12 meses atrás. 9,5%, puxa vida. Então foi tudo escolhido a dedo conforme planejado, os instrumentos funcionaram, a navegação está... Não temos Titanic aqui, não temos grandes transatlânticos, temos barcos ágeis, empresas ágeis, que mudam rapidamente, né? Se precisar mudar a direção, muda rapidamente, e sólidas, né? Robustas. Quem leu aquele livro que eu comentei lá atrás, né? dos 9 malucos, né? O que ganhou, vocês vão ver
como é que era o barco dele, né? Uma analogia. Então lembra. Não fala não, que eu ainda não vou li, falar, hein? não vou falar, mas eu vou quem ler lê o esse livro, puta, olha no podcast lá que o Werner comentou no livro, olha só quem foi o ganhador, a história, e se não tem a ver com o que a gente faz aqui. Bom, Romilson, Muito bom. Então é assim, convidamos a todos, né, a lerem os livros, né, a biografia do Lars, né, esse livro, né, Uma Viagem para Loucos, e finalizando, né, novamente o Lars, pessoa extraordinária, né? Foi maravilhoso contar com ele no evento, né? E ele fez uma mensagem, né, aos amigos, às pessoas de relacionamento dele, uma homenagem, né, às pessoas que o inspiraram, né, o Alex Welter e o Lars Borgström, velejadores que ganharam a medalha de ouro na Rússia, né? Primeiro diatismo no Brasil na Rússia, em 80. 80, né? 80, né? Em Tornado, que esse barco maravilhoso, um catamarã muito rápido. Ele era a Fórmula 1 do iatismo, né? E graças a esse evento que o Lars muda de barco, né? Ele tinha um Star, adorou, né, o Tornado, e ele passou até a ser, digamos, um competidor do próprio Alex, né, e do Lars, o Xará. E aqui foi aniversário do Lars de 80 anos, e na Olimpíada seguinte, né, em Los Angeles, o Lars, que ainda não conhecia muito bem o barco, né, porque ele começou a velejar, ele teve uma medalha de bronze ali em Los Angeles com esse Tornado. Agora, dado o acidente que ele teve, né, que era praticamente impossível você velejar, com problema físico, ele voltou no Star, que foi a origem dele. E, Romilson, nós fizemos a nossa segunda numa quinta-feira. No domingo, sábado, domingo, em seguida, ele foi novamente campeão sul-americano de Star em casa, no Rio de Janeiro. Olha que alegria, né? Em casa, no Rio de Janeiro, ele, diante sul-americano, da torcida, não é para qualquer um, não. Tem muita gente boa. E tem os brasileiros, né? E com a idade que ele já está, uma idade mais avançada, com os problemas físicos, né, que ele tem, as dificuldades, né, de você estar competindo de alto nível, ele foi campeão sul-americano com 2 regatas de antecedência. Então, assim... Foi uma lição de vida pra gente, né, Werner? E eu digo assim, né, além do óbvio, né? Além do óbvio. Então, realmente, Lars, obrigado aí se você estiver assistindo a gente também. Fica o nosso agradecimento. E eu lembro a todos, né, que as tempestades do investimento vêm, a calmaria vem, mas no longo prazo o que importa é que você está bem planejado, você tem uma estratégia, o seu barco é seguro e você vai chegar lá com tranquilidade, né? E a tripulação sabe o que fazer. Sabe o que faz. E no primeiro, né, balanço você pula fora do barco, né? Dor de barriga, puxa vida, está balançando, estou enjoado, vou sair aqui do barco. Não. Então, obrigado, Romilson, aqui pela presença. Obrigado por me apoiar nessa estreia aqui. Foi muito bem, parabéns aí. Você não é um velejador de primeira viagem, né? Você tem uma vida aí nesse mundo de marketing, vida corporativo também. Então, a todos, né, que estão nos assistindo aqui, leiam a resenha longa, mas vale a pena, né, especialmente aqui pelo conteúdo que a gente traz, questão do top-down, questão do planejamento, né, das incertezas e os momentos, talvez, melhor momento de se investir é quando realmente as coisas estão desagradáveis, né? Estão baratas, né? Como os reis da Espanha acreditaram. Como é loucura com método. É a hora então, das grandes oportunidades. Os reis espanhóis, né? Isabel, depois o Carlos, né, que foi neto, né, investiram no Colombo. Imagina se não fosse a Espanha, se não fosse as Américas, né? E também depois as Índias, né? As Índias. Quantos anos? Eles ficassem com a Inglaterra. Talvez a Inglaterra descobrisse. O mundo seria outro. Não, toda a América ali, toda a América. A configuração mundial seria outra. Seria outra, né? Então, Colombo, a gente deve isso aqui a Colombo e aos 6 da Espanha, né? Os 6 católicos, Princesa Isabel, Rainha Isabel e seu primo Fernando, que investiram, né, num projeto com fundamento e não saindo correndo atrás de coisas incertas. Então, obrigado, Werner. A todos até o final do ano, boas festas, né? Quero agradecer a todos aqui e pela audiência ao longo do ano todo, né? Tivemos uma super audiência, encerramos o ano, em janeiro estamos de volta com as brilhantes resenhas que o Werner brinda a gente aí cada mês. E boas festas a todos. E a Trigo não agradece. Explore, né, nossos canais de comunicação, no YouTube, nossas lives. Essa semana foi com o Banco da Amazônia, brilhante apresentação do CEO Lessa. Fala muito sobre COP28, que aconteceu, né, que o banco, onde o Brasil vai se inserir nesse contexto. E guardo vocês, e acompanhe, né, mesmo, porque é nos canais que a gente divulga. Tem lançamento de produto,
Tá já saiu do forno, já está assim. Tem já, novo produto aí, produto novo, eu não vou falar o nome não, que é para todo mundo ter que entrar lá e Só que descobrir. Não é um milheirinho, não, é um barcão grande. É um transatlântico. Mas moderno, esses aí da Norwegian, né? Werner voltando às origens. Da Norwegian, não é que eu gosto, assim, não é minha praia, assim, eu conheço esses barcos, né? Já viajei bastante em barco grande, mas é uma assim, oportunidade para quem realmente acredita na Trígono, né? Mas não tem Trígono não tem, só tem small caps, não é verdade, né? Mas nós vamos estar oferecendo para você uma nova alternativa. Obrigado, Romilson. Até Obrigado, a próxima, se Deus quiser. Obrigado.